Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Café com Moji News. Hoje nós estamos na presença da Ariane Noronha, ela que é a fundadora e CEO da Sou Bilingue. Ariane, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje. E conta um pouco pra gente o que é a ONG, o que é a Sou Bilingue e de que forma ela atua aí na transformação da vida dos jovens, né? Legal. Bom, primeiro um prazer estar aqui, né? Moji News foi uma casa para mim. Enfim, sou jornalista também, trabalhei por um tempo aqui, então é um prazer estar de volta. Bom, a Sou Bilingue, ela nasceu do meu coração, né? Enfim, eu sempre tive sonho de falar inglês, de viajar o mundo, então... a organização ela realmente chega para democratizar o acesso internacional para pessoas de baixa renda, a transformar a vida do jovem por meio do inglês e de oportunidades internacionais para fora do Brasil. Né? Então, tudo começou mesmo com essa minha vontade de viajar. Eu nunca tinha, até os meus, 22 anos, 20 anos, referência de ninguém próximo a mim que havia pisado no exterior. Né, eu sou ex-aluna de escola pública, fui a primeira, né, a pisar no outro país também, então nunca tive referências e minha amiga de infância me inspirou a viajar para fora, foi minha primeira referência, ela é de Guararema, inclusive aqui, cidade do lado, e ela foi para os Estados Unidos para ser babá, para um programa de au pair, né, programa de babá nos Estados Unidos. Isso mudou a minha forma de, assim, me trouxe uma esperança a mais, né, uma chance a mais de poder alcançar esse meu sonho de falar inglês e de viajar a outros países. Então, foi por causa dessa minha amiga que eu me inspirei de ir para fora e eu descobri que o intercâmbio, assim, ele é muito maior do que falar inglês. Viajar para fora, ele tá para além da questão do inglês, que você vai aprender uma consequência, mas o ganho que você tem tendo uma experiência internacional, ele é muito maior. É uma coisa, assim, grandiosa, uma questão de você se envolver com outras culturas, não só, no caso eu fiquei nos Estados Unidos, mas não é só americana, você se envolve com pessoas de outras nacionalidades, você aprende a respeitar a diversidade, você entende que tem outras formas de tomar café, de almoçar, enfim, de viver mesmo, assim, sabe? Então, isso me transformou muito, me mudou muito, assim, mudou muito a minha visão de mundo. E quando eu voltei para o Brasil, eu realmente pensei, eu quero usar meu inglês ainda como ferramenta de transformação, não quero perder também esse contato com o idioma, e eu quero poder também ajudar essas pessoas que vieram da rede pública como eu, que nunca ninguém foi na minha escola pública, falar, olha, faz intercâmbio, tem essas possibilidades, tem possibilidades mais acessíveis. Então, eu chego assim no Brasil realmente com essa ideia de levar essa consciência para pessoas de baixa renda, para pessoas que vieram de escolas públicas como eu. Então, a Sou Bilingue, ela nasce justamente para democratizar esse acesso internacional para pessoas que vieram da rede pública de ensino, né? Isso em 2018, né, que você volta dos Estados Unidos. Isso. Na verdade, eu chego dos Estados Unidos em 2015. E aí eu fiquei ainda trabalhando como assessora de imprensa, né, por eu ser jornalista, então ainda continuei atuando. Tive contato com uma organização social que é Gerando Falcões, acho que vocês devem conhecer também. E aquilo me despertou ainda mais o interesse de fazer algo assim diferente para pessoas de baixa renda, porque a gente tem a ideia de que ONG também, enfim, você não pode ter uma remuneração, você não pode, enfim, tem que ser sempre filantropia, você não tem salário, mas não, eu mudei um pouco meu conceito, eu aprendi mais sobre isso. ONG não divide lucros, né? Mas a gente pode ter um salário para fazer a diferença também, para mudar a vida das pessoas. E isso me abriu muito a mente também para poder criar a minha própria iniciativa. Então eu lembro que quando eu voltei também dando aulas de inglês para pessoas de periferia, num projeto de tecnologia, e aí tinha a disciplina de inglês. Então eu voltei como teacher e aí eu comecei a ter contato com essas pessoas e a falar, assim, diretamente sobre a minha experiência, elas também muito interessadas em saber mais, entender como que eu fui, que eu quero fazer. Eu comecei a ensinar, assim, todos os processos, o passo a passo, e eu pensei, por que não criar uma iniciativa para ajudar essas pessoas? E aí uma coisa curiosa também é que nesse meio, isso foi de 2016 até 2017, mais ou menos, e eu fiquei grávida também nesse período, né? Então eu tenho um filho que tem a mesma idade da Sou Bilingue, meu filho Caetano, ele tem 5 anos, e a Sou Bilingue tem justamente 5 anos, então a ideia, ela nasce junto com o meu filho, assim. Então, resolvi, assim, abrir mão da questão do emprego mesmo, assim, para empreender, né, sem saber se ia dar certo ou não. Então, o William, meu marido, acabou segurando as pontas por um bom tempo, e aquilo me deu muita força também. Acho que meu filho me trouxe muita força para poder criar algo próprio.
E foi muito bom, assim, eu acho que o impacto que a gente tem causado, assim, as pessoas que a gente tem atingido, e o legal é você também conhecer pessoas de outras regiões com ideias muito, aliás, com intenções muito parecidas, que têm muita vontade, mas nunca tinha descobrido essa possibilidade, nunca tinha pensado na possibilidade de viajar, ou tinha pensado, mas enxerga como uma utopia, assim. Eu sinto que muito jovem acha que isso é algo, assim, surreal, que você não vai conseguir. Então, a Soul, ela chega justamente para mudar isso para essas pessoas de baixa renda, né? E de que forma, quais são os braços de atuação da Soul Bilingue hoje, né? Tem curso, viabiliza essa questão do intercâmbio, qual é o período de intercâmbio, né? De que maneira ela oferece como que funciona, essas questões, né? isso? Bom, a Soul, ela é um programa, a gente tem, né, o programa, é um programa gamificado. O que acontece? O jovem, ele entra para o programa, ele aplica para o programa pelo site da ONG, e aí ele passa por um processo seletivo para entrar para o programa e fazer uma imersão conosco durante 22 semanas, que é quase 6 meses, de 5 a 6 meses ali. E aí, nesse programa, é um programa que envolve muita questão do desenvolvimento de inglês, né? Então, ele vai aprender inglês de acordo com o seu nível, ele vai fazendo aulas e tudo mais, e ele vai ganhando pontos pelo seu desempenho. Então, é um programa gamificado. Tudo que ele faz na organização social ao longo dessas 22 semanas, ele ganha pontos pelo seu desempenho. Então, se ele faz as atividades, ele ganha ponto, as lições de casa, que são os homeworks, ele ganha ponto, se ele faz as mentorias, porque cada aluno da Soul tem também o seu mentor de inglês, né, que é uma pessoa que não é professor, mas tem o conhecimento do segundo idioma e ajuda ele a praticar conversação, a estudar para a prova. Então, ele tem a obrigatoriedade de fazer 3 mentorias por mês. Inclusive, a gente tem uma comunidade hoje com mais de 300 voluntários pelo mundo, que tudo começou com alguns amigos meus do intercâmbio que começaram a se voluntariar, e aí a gente foi crescendo. Então, essa comunidade de mais de 300 pessoas ajuda esses jovens a desenvolver. Então, tem pessoas no Canadá, pessoas nos Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda. Então, tem pessoas de vários lugares, a maior parte é brasileira, mas, né, que tem o domínio do segundo idioma, e ajuda esse jovem a desenvolver o inglês como segunda língua. Então, só voltando a esse ponto de como funciona, é um programa gamificado, tudo que ele faz ele ganha ponto, e aí ao final do ciclo de 22 semanas, os que mais pontuam são jovens que ganham as bolsas de intercâmbio para fora do Brasil. E acho que um outro ponto também importante, né, é que assim, os jovens também, eles participam de 2 campanhas de engajamento, que é quando ele desenvolve comunicação criativa, enfim, uma série de soft skills, né, que a gente fala, porque ele ajuda a gente a trazer doadores para a causa. Isso também é uma fonte de receita para a gente. Então, por exemplo, ele tem uma campanha que ele participa e ele é desafiado a engajar 10 doadores de R$10 para a causa. E aí ele vai ter toda essa comunicação, trabalhar a oratória, a comunicação e tudo mais. E aí, com esse recurso é que também a gente mantém a organização social, para além de parcerias de empresas e tudo mais. Então, isso acaba ajudando a organização social e o próprio jovem, que às vezes é tímido, tem esse problema de comunicação. Então, com a Soul Bilingue, ele acaba desenvolvendo essas habilidades também. E só para entender, você comentou que são mais de 300 voluntários, cerca de 300 voluntários. Como é que foi gerir a ONG durante a pandemia? Olha, foi acho que um desafio para todo mundo, né? Enfim, todo mundo que estava no presencial, né? No fluxo normal, no ritmo normal. Ter a pandemia, porque a gente estava num espaço físico também, né? Sempre tivemos um espaço físico. E pra gente, assim, ter que adaptar tudo pro online foi um desafio até pro aluno entender, sabe? Pro aluno entender como funcionava. Acho que ninguém sabia o que ia acontecer, como que ia acontecer. Foi uma mudança radical para todo mundo, Exato. Né? E a gente achava que a pandemia ia durar 10 dias, né? 15 dias. E no fim foram aí mais de um ano de pandemia. Então, foi um desafio, assim. A gente tinha acabado de mudar para um espaço físico próprio. Isso foi, sei lá, em janeiro. E aí, em março, já teve toda a questão da pandemia. E aí, a gente teve que avisar os alunos começaram essa adaptação no online. A gente não sabia quando ia voltar. E foi, assim, até que surpreendeu positivamente. A galera aceitou muito bem. Acho que para o jovem também ter uma ocupação com a Soul Bilingue foi positivo. Porque daí foi nesse meio termo... nesse meio tempo que a gente conseguiu também trazer uma rede de psicólogos para somar com a organização social. Então, hoje o jovem também tem acolhimento emocional. A gente sempre teve, na verdade, mas a gente criou um grupo de voluntários
de psicologia a partir da época da pandemia, para ajudar o jovem com essa parte mais emocional, porque a gente entende que não adianta a gente falar de mundo, de ganhar o mundo, né, de falar inglês, de desenvolver essas habilidades, se ele não tem preparo psicológico ou está enfrentando uma série de dificuldades em casa, problemas né, que abalam o seu emocional. Então a gente tem profissionais de psicologia que ajudam esse jovem a trabalhar essas questões. Então até a gente fala muito de depressão, ansiedade, contexto familiar. Então o jovem ele aprende também sobre isso durante as aulas com a Sobilingue, e eu acho que a pandemia nos provocou a criar esse grupo. Por um lado foi bom, né? Eu acho que a gente estava muito preocupado com o desempenho do programa, se ia dar certo, se não ia no home office, porque a gente também sabe que, se tratando de pessoas de baixa renda, nem todo mundo tem acesso à internet em casa. Então isso é um ponto também que foi muito preocupante pra gente. E a gente refletiu muito, a gente achou que não ia dar certo, mas acabou que deu, porque para essa galera, principalmente essa turma que a gente estava atendendo, a galera, né, claro que a gente perdeu algumas pessoas, infelizmente algumas pessoas não puderam continuar, mesmo a gente tentando dar suporte, teve mentores que ajudaram até o jovem a pagar a internet em casa para poder continuar. E a gente sabe que isso não é, assim, internet não é realidade para todo mundo. Mas deu certo, assim, com essa turma, e a gente depois readaptou o programa para as futuras, né? No começo eram 30, 40 jovens, hoje a gente atende por semestre mais de 300 pessoas em vários estados aí. Então, pra gente foi um aprendizado muito grande, um desafio muito grande, mas trouxe coisas positivas, assim. A gente aprendeu muita coisa e conseguiu até ampliar nosso alcance por causa da questão do remoto, né? Então, hoje vocês trabalham com formato híbrido com esses jovens? Na verdade, é remoto, 100% online. A gente tem encontros que acontecem todos os sábados, eles têm horários assim, específicos. Para além da questão das mentorias, que é ele o mentor que decide os horários, né, e tudo mais. Então, a gente adaptou o programa 100% pro online. E a gente tem, às vezes, encontros pontuais. Por enquanto, a gente só fez em São Paulo, mas a gente quer fazer em outros lugares do Brasil, né? Mas a gente tem esses encontros em que a gente reúne voluntários, a gente reúne alunos, parceiros, para fazer uma ação, para participar de um piquenique em conjunto. Então, a gente faz isso muito pontual, só que o programa ele acontece 100% online. A gente entende que, para poder também atender mais pessoas, a gente faz online. A gente também tem, eventualmente, parcerias com escolas, instituições, universidades, que eventualmente oferecem um espaço para o jovem que não tem a possibilidade de acessar a internet em casa. Então ele tem esse espaço público para poder fazer o programa da Sobilingue também. Então já tivemos casos nesse sentido. Mas o objetivo é fazer com que a Soul chegue para todos os jovens de baixa renda, né? E a gente sabe que tem um caminho a trilhar, porque nem é todo mundo que tem computador e internet em casa, né? A ideia é de democratizar mesmo, né? O acesso ao inglês. E da mesma forma que o intercâmbio foi uma transformação na sua vida, você teve acesso à língua, a outra cultura, como você bem disse, como que você avalia que é a transformação para esses jovens de periferia na vida deles? Olha, pelos feedbacks que a gente tem, porque a gente sempre faz pesquisas de feedback, a gente tem sempre um acompanhamento do jovem quando ele entra e quando ele sai. E eu sinto que ele ganha muito mais visão de mundo. Assim, ele aprende e entende que ele pode ir para além do bairro. De que o mundo não é só Mogi das Cruzes, Suzano, Guararema, de que ele pode ir além, de que ele pode viajar para outros lugares, de que existem formas mais acessíveis de realizar o sonho do intercâmbio e aprender inglês como segunda língua. Então a gente encoraja ele para o mundo e a gente sente essa transformação, porque não são só as bolsas, né? Então, como é um programa gamificado que eu falei, os jovens eles ganham as bolsas de intercâmbio, geralmente são 10 bolsas por semestre, né, para essas 300, então não é todo mundo que a gente consegue dar, porém, durante o programa ele tem conhecimento sobre esses programas mais acessíveis. Então a gente fala do au pair, a gente fala de voluntariado no exterior, a gente fala de oportunidade de bolsas em alguns países. Então, na Hungria, por exemplo, tem bolsas, muitas bolsas para brasileiros que muita gente não sabe. Então, a gente traz esse conhecimento para ele de oportunidades, de possibilidades, e a gente vê, na verdade, mais do que qualquer coisa, esses jovens ganhando o mundo pós-Sobilingue. Então, muita gente aplicando para universidades fora, porque a gente também tem mentores que ajudam esses jovens em aplicação. A gente tem muita gente que até conseguiu maior visibilidade no mercado de trabalho porque estava estudando inglês com a Soul. E aí, enfim, a empresa viu o desempenho do jovem, até mesmo esses desafios, sabe? Ele põe a cara ali, a tapa. E as empresas, elas veem o jovem como um potencial e acabam investindo, às vezes,
promovendo esse jovem também no trabalho. Então a gente vê muito progresso nesse sentido, essa mudança de perspectiva, de quebrar essa coisa de que ele não pode, de que o mundo é aquilo ali, de que ele tem que ficar ali. Não, ele acaba enxergando algo além. Então isso é muito legal de ver e é uma transformação clara, assim, a gente percebe o nosso trabalho dentro desse contexto do jovem, dele acabar também inspirando outras pessoas na casa, ao redor dele, na escola. Às vezes a mãe ou o pai, a gente sente que já tivemos assim, até quando a gente tinha o presencial, a gente reunia pais e mães para falar e tal, só que são maiores de idade, né, são maiores de 18, às vezes é difícil também chamar os pais, né, para poder participar. A gente sabe que tem alguns pais mais resistentes e tudo mais, só que o jovem, ele ganha essa força, digamos assim, e entende que dá para ir além. Então isso é bem legal, porque ele acaba inspirando, e aí depois os amigos acabam fazendo Sou Bilíngue, ou acabam também indo para algum programa junto com o jovem, e a gente acaba vendo que esse ciclo se repete, e a cada edição a gente tem mais pessoas inscritas, mais pessoas impactadas, mais pessoas assim, satisfeitas com enxergar um mundo diferente assim, para além do bairro. E é legal a gente olhar para o corpo de estudantes que a ONG recebe, né, que são maioria mulheres e pretos. Então acabou sendo também viabilizando essa inclusão, né, de fato democratizar. Foi algo que você pensou quando você concebeu ou foi algo natural da ONG? Foi algo natural no começo. A gente, claro que foi ganhando mais conscientização com relação a esses percentuais mínimos que a gente queria dentro da ONG. Então hoje realmente a gente sempre vai querer mais mulheres, a gente vai querer mais pessoas pretas e pardas, porque a desigualdade, assim, tá muito atrelada a essa questão racial também, e a gente sabe da questão das mulheres também, das oportunidades, elas são menores para as mulheres se sentem menos... representadas? Não diria representadas, mas assim, menos, às vezes, capazes. Elas se sentem menos capazes e não são. Então a gente traz essa coisa muito forte, até o reflexo do inglês no Brasil, né? Menos de 5% da população fala inglês como segunda língua, e a maior parte das pessoas no Brasil, então, se não me engano, uma pesquisa da British Council, 70%, 75% dos jovens vêm da rede pública de ensino, né? E a questão da raça, isso é muito claro, assim, pessoas pobres, pessoas, né, que não têm acesso, geralmente são pessoas pretas também, né, que não têm esse espaço. A gente quer mostrar que esse espaço é deles também, tanto que nas nossas comunicações a gente sempre trabalha com essa questão da representatividade negra, de mulheres. A gente quer aproximar essas pessoas da organização social, por isso a gente também faz esses movimentos para trazer mais, para que ele se sinta representado e se sinta pertencente, assim, aquilo é para mim, entendeu? Porque não adianta a gente também fazer um programa e não trabalhar essa comunicação visual ou, enfim, oral. E até mesmo com relação às bolsas, a gente tem cota nas 10 bolsas por semestre que a gente oferece, uma parte é dedicada a pessoas pretas e pardas. Se não me engano, são 25% das bolsas, no mínimo tem que ter pessoas pretas e pardas ou com deficiência, enfim, ocupando essas vagas. A gente nunca precisou usar esse sistema de cotas, porque automaticamente, assim, no ranking, quando a gente chega ao final do programa, a gente sempre tem pessoas pretas, né, e pardas ganhando o programa. Mas é algo que a gente sempre bate na tecla, da importância de trazer e de mostrar que isso é para eles. Então, esse espaço é deles, né? Então, é o que a gente trabalha na nossa comunicação também. Quando começou a ONG, qual foi o horizonte, assim, que você visualizou de maiores desafios e que ainda são desafios 5 anos depois? Olha, eu acho que no começo, sobretudo, foi assim, fazer com que as primeiras pessoas abraçassem a ideia e acreditassem que aquilo ia dar certo. Então eu costumo falar que se você não acredita na sua ideia, se você não acredita no que você está fazendo, ninguém vai acreditar. Então eu tive que ser a primeira pessoa a acreditar que aquilo ia dar certo de coração. Não adianta a gente só falar que vai acreditar, mas no fundo, sabe, ter aquele receio. Para eu poder convencer as pessoas a acreditar também. Então foi esse o processo, acho que no começo principalmente, ter pessoas acreditando na ideia. E claro também depois a questão financeira, né? Porque daí eu fiquei pensando como que a gente ia se sustentar financeiramente e manter aquilo por muito tempo, assim, né? Ter uma... como fala, assim, uma sustentabilidade financeira mesmo, né?
Então, o primeiro passo foi esse, depois essa questão da sustentabilidade, mas logo no primeiro programa, assim, na primeira edição, no piloto que a gente fez, eu já comecei a correr atrás de bolsas de intercâmbio, de bater em agências, de falar do programa, da ideia, do que eu queria, e pedir bolsas de intercâmbio para essas pessoas, né, e tal. E a galera, muita gente falava não tem como, não, sei lá, não acredito, enfim. Foram muitos nãos até o primeiro sim, até a primeira pessoa, que foi o Edson Ventura, inclusive, que trabalhava na Abraceio, que é uma associação especialista em intercâmbios em viagens para a Oceania, Austrália e Nova Zelândia. E ele foi a primeira pessoa, por exemplo, a abrir as portas e falar, te dou 4 bolsas de intercâmbio para a Oceania, para a Austrália e Nova Zelândia, para você levar seus jovens. E aí começou a gamificação. Como que a gente vai conceder essas 4 bolsas para essas 11 pessoas que estão fazendo o programa? Sim. Como que a gente vai escolher? Vai ser sorteio? Não faz sentido. E aí começou essa gamificação, essa ideia de gamificar pelo desempenho dele ao longo do programa para fazer, para a gente conceder essa oportunidade para quem realmente se dedicasse. E aí foram essas 4, depois foram mais bolsas, depois a própria Gerando Falcões foi uma organização que apoiou muito assim a gente no começo, o espaço físico também a gente usava lá. Então, eu acho que assim, o começo do desafio é você implementar a ideia e fazer as pessoas acreditarem. E aí os outros passos aí depois a gente vai entendendo, vem naturalmente assim como o progresso, né? A questão financeira hoje a gente tem os desafios, a gente tem empresas que nos apoiam também, pessoas que apostam na nossa ideia. A gente tem trabalhado muito com essa questão do ESG, que está muito alto, né? Então a gente tem talentos muito grandes de diversidade, a gente oferece isso para as empresas também, então é uma forma da gente trabalhar em conjunto e ter receita financeira, né? Então, o mais recente, por exemplo, foi a Embaixada dos Estados Unidos, né, que a gente participou de um edital, ganhamos um edital e conseguimos recursos para fazer o programa na região norte do Brasil. E até a gente teve que, para poder divulgar o programa naquela região, a gente teve que ir até o Acre, por exemplo, fazer um movimento, visitar escolas. Então, com recurso financeiro a gente consegue fazer muita coisa e fazer as pessoas também conhecerem a iniciativa, porque a gente já tem uma metodologia consolidada, as pessoas já sabem que funciona, a gente tem gráficos, a gente tem, enfim, coisas que comprovam que a nossa metodologia funciona. No próprio site tem a questão da transparência, então todas as edições que a gente faz, a gente tem o balanço no site, né, de como foi o semestre, quanto foi de despesa, de rentabilidade, enfim, a gente tem todos esses dados no nosso site de forma muito transparente. E uma coisa muito legal até que traz pra gente uma credibilidade, faz com que outras empresas nos apoiem, é a questão do selo Melhores ONGs, que a gente ganhou no ano passado. A gente ficou entre as 10 melhores ONGs de pequeno porte do Brasil, pelo prêmio Melhores ONGs, que é um prêmio que reconhece as melhores ONGs do Brasil, um prêmio de super credibilidade, né, em parceria com a Ambev, o Voar. Então, a gente conseguir esse selo fez com que a gente também pudesse ter mais respaldo para mostrar a nossa credibilidade, porque eles avaliam uma série de coisas. Então, isso pra gente é muito importante, ter cada vez mais subir um degrauzinho ali, sabe, para conseguir alcançar mais pessoas. E depois que o jovem ele entrou, né, para a ONG, qual que é o trajeto que ele percorre até conseguir a bolsa no sentido do estudo do inglês? Há quanto tempo? Tá, o programa ele tem duração de 22 semanas, então ele fica com a gente nesses quase 6 meses, fazendo essa imersão. Caso ele ganhe a bolsa de intercâmbio conosco, ele vai ter pelo menos ali 8 meses para se programar para fazer essa viagem, né? Tá. E aí é uma coisa até importante que vale ressaltar, o que o jovem ganha com relação à bolsa, né? Então são geralmente 4 semanas de curso de inglês, com a acomodação incluída, né? E aí a gente dá todo o suporte para tirar o passaporte, se eventualmente precisar de visto também a gente dá todo o suporte, e a passagem aérea por conta dele também. Então ele acaba tendo esse tempo para se programar, porque o custo maior a gente já concedeu para ele por meio da parceria com as escolas, né, internacionais, e aí ele se prepara nesses 8 meses para fazer essa viagem. Então é quase um ano ali de preparo, né, para ganhar, aliás, entra no programa até viajar, né. E você comentou da questão de estar chegando na região norte do país. Nesse sentido, quais são os projetos agora da ONG para o futuro? São só 5 anos de ONG, já conseguiu fazer tudo isso. E o que você vê aí para o futuro da ONG? Legal.
Bom, realmente com a embaixada, né, dos Estados Unidos a gente conseguiu chegar na região norte, então a gente conseguiu um investimento para alcançar essas pessoas. A gente tem a possibilidade de trabalhar com 150 jovens hoje da região norte por causa desse projeto. E para o futuro a gente quer poder alcançar pessoas do Brasil todo, né? A gente tem esse objetivo. Hoje a gente está na região norte, nordeste e sudeste com o nosso programa. Então ainda faltam outras regiões aí, o sul, o centro-oeste, para a gente poder entrar. E a gente quer, assim, possibilitar com que mais pessoas vivam essa experiência, tenham acesso. A gente, assim, como sonho grande, como nossa meta maior, a Soblíngua, ela sonha em ter uma escola própria fora do Brasil para poder levar cada vez mais jovens para o sonho do intercâmbio. Então, ter nossa própria sede fora do Brasil para a gente seria um sonho e algo que a gente quer batalhar para conseguir. Então, como um objetivo grande, Sim. Isso que a gente quer, né? E alcançar essas pessoas, né? Poder possibilitar esse acesso e ampliação de visão de mundo de todo mundo que é de baixa renda, pessoas que vêm de escolas públicas que às vezes têm essa questão limitada, e fazer com que essas pessoas falem inglês, desenvolvam inglês como segunda língua, porque isso muda a vida das pessoas, assim, você se comunicar, você ser um cidadão, né, do mundo mesmo, globalizado, você tá em contato com outras culturas, conseguir se comunicar, eu acho que isso é transformador, né? Por isso que a gente está com a Soblíngua. A gente quer poder trabalhar nessa mudança do percentual, por exemplo, não só 5% das pessoas brasileiras que falam inglês como segunda língua, mas elevar esse percentual. Sim. E fazer a gente ser notado, porque eu acho que isso também vai trazer benefícios para o próprio país, né, de forma geral. Então a gente quer contribuir com isso por meio dessas pessoas que estão desenvolvendo inglês também e ampliando sua visão de mundo, saindo ali do bairro, da vizinhança. A gente quer fazer essas pessoas irem além. São quantos jovens hoje na ONG? Quantos já passaram nesses 5 anos? Tem ideia? Olha, a gente atendeu mais de... Assim, a gente deve estar próximo de 3.000 jovens impactados diretamente, né? Fora o indireto, que já dá mais de 10.000 pessoas, porque o aluno tem amigos e que tem outras pessoas e tudo mais. E nesse semestre a gente está com 330 jovens. Até o final do ano a gente vai atender aí pelo menos de 600 a 700 pessoas, né, com essa metodologia, para além do impacto indireto também. Então, a gente, né, trabalha na média aí de 600 até 1.000 pessoas hoje, a nossa capacidade, sei lá, de 600 a 1.000, 900 mil pessoas, 900 ou 1.000 pessoas por ano com o nosso programa. E caso alguém queira ajudar, se voluntariar, como é que faz? Como é que entra em contato com a ONG? Então, no site, você pode entrar no site da Soblíngua, né, no soblíngua.com. A gente tem 3 modalidades de voluntariado que é possível aplicar. Então, tem os mentores de inglês, que são pessoas que falam inglês, mas não são professores. Tá. Tem os teachers, que são os professores de inglês mesmo. E tem os psicólogos, que são os counselors, que a gente chama, que também podem fazer parte do programa, né? Enfim, aplicar para fazer parte do programa como voluntário. Essas 3 áreas. Sim. E claro que, enfim, doações são sempre muito bem-vindas, doações recorrentes para apoiar um jovem, para apoiar o programa, né, como um todo, para a gente sempre é muito bem-vindo. Legal. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. A gente conhecer um pouco mais do trabalho da ONG. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo Café com Mogi News. E claro, sempre com o apoio da Padaria Tita. Abraço.